Agora, um outro destaque: os dois indicados por Lula para cargos no Banco Central serão agora sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no fim do mês de junho. Repórter Beatriz Manfredini, aqui no Jornal da Manhã. Quem são essas pessoas que foram indicadas e qual o perfil delas, hein, Beatriz? São dois indicados, Thiago, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino Santos. Vamos explicar um pouquinho mais sobre eles, que serão sabatinados no dia 27 de junho no Senado, às 9 horas da manhã. Gabriel Galípolo, atualmente, ele é o número 2 do Ministério da Fazenda. Ele é o secretário executivo do Ministério e ele foi indicado pelo governo Lula para o cargo de diretoria na política monetária do Banco Central. Já Ailton Aquino Santos foi indicado também pelo governo Lula aí para a diretoria de fiscalização. Ailton já trabalha desde 1998 em um setor do Banco Central e esse cargo para a diretoria de fiscalização é um cargo que tradicionalmente é ocupado mesmo por pessoas que já estão trabalhando no BC há algum tempo. No caso dele, então, são 25 anos de Banco Central. Esses dois nomes foram indicados por Lula no dia 16 de maio e aí no dia 27 de junho, então, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai sabatiná-los. É interessante a gente fazer uma pontuação sobre Gabriel Galípolo, que essa indicação para que ele componha a diretoria do Banco Central já visa o futuro, Muito se fala que ele pode ser indicado à presidência do Banco Central depois que o atual chefe do BC, Roberto Campos Neto, sair do cargo. Ele permanece até o dia 31 de dezembro de 2024, então até o fim do ano que vem. Em nota, olha, o senador Valderlan Cardoso, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, disse o seguinte sobre essa sabatina para cargos no Banco Central, que a comissão está empenhada em promover um debate qualificado e construtivo durante as sabatinas e que os dois nomes devem atuar em favor da estabilidade de preços e também do desenvolvimento do país. Thiago. É claro que a gente vai acompanhar essa sabatina. Beatriz Manfredini até mais tarde, irando os comentaristas. Diogo Schelp, o Senado não deve mostrar alguma resistência, nessa aprovação dos nomes? Não, dificilmente haverá resistência, haverá, obviamente, questionamentos, que é o que se espera numa sabatina, mas até mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já mencionou, já deu o aval, já disse que está satisfeito com as indicações, que serão bem-vindos, que são bons nomes, então dificilmente haverá, inclusive por parte da oposição, algum empecilho para que eles assumam. A gente sabe que houve uma corrida para que essa sabatina ocorresse o mais rápido possível, justamente para que Galípolo e o outro indicado estivessem a postos, estivessem já participando das reuniões do Banco Central para a próxima reunião do Copom, quando haverá uma decisão que possivelmente levará após, no segundo semestre, não nesse primeiro, mas no segundo semestre, uma redução da taxa básica de juros. E o governo vai, então, bater bumbo, vai comemorar, vai dizer que foi por sua pressão sobre o Banco Central, por ter indicado novos nomes, que essa redução esperada acontecerá. Mas, na verdade, será uma consequência natural do cenário econômico. Bem-vindo também, Luiz Felipe Dávila. Boa quinta-feira, bom feriado, Dávila. O que é preciso investigar nessa sabatina, hein? E quais os desafios que devem enfrentar, seja quem for o novo membro do BC? Olha, Adriana, é bom contar um pouco da história do Brasil, Uma das virtudes do Banco Central é que se tornou um órgão muito técnico depois do governo Fernando Henrique Cardoso. O que é um governo técnico? Todos os indicadores, todos os indicados para ocupar essas diretorias do Banco Central são pessoas absolutamente técnicas. Os atos do Banco Central, os votos do Banco Central são aprovados e declarados numa ata publicada para todo mundo saber como cada um votou, ou seja, tem muita transparência nesse parecer técnico, e é justamente esse Banco Central muito técnico que fez com que o Brasil conseguisse debelar a inflação. E mesmo agora, o Brasil vai conseguir abaixar a taxa de juros porque Roberto Campos Neto, por decisões técnicas, foi o primeiro a subir a taxa de juros muito antes do resto do mundo. Então, preservar este órgão como órgão técnico é fundamental. Então, nesta sabatina, o importante é ver se os dois candidatos, que, como o Schelp disse, já foi aprovado até por Roberto Campos Neto, têm os requisitos para agir tecnicamente,
Porque se sofrer pressão política para votar as medidas de política monetária de acordo com o desejo do Lula e não com desejos técnicos, isso seria um sinal muito negativo que, inclusive, impedirá a indicação de Galípolo futuramente para presidir o Banco Central. Ou seja, o governo pode tocar o bumbo que quiser, dizer que aprovou o nome e tal, mas o fato é que se os dois, Aquino e Galípolo, não agirem de forma técnica no Banco Central, não conseguirá, pelo menos Galípolo, ser o próximo presidente do BC. E quanto mais técnico agir, pior e mais insatisfeito o governo Lula ficará. Pois é, Beraldo, órgão técnico e independente, né? O Lula vem batendo nessa tecla, né, de que o Banco Central é o responsável pelos grandes males do Brasil, colocou Roberto Campos Neto numa situação absurda de alguém que tem o poder de sozinho dizer qual será a taxa de juros, desconsiderando todo o contexto técnico da economia brasileira, que o Dávila reforçou tão bem. O fato é que agora, com essas indicações, fica claro, para quem prestar um pouco de atenção, que há sim uma dose de política, pelo menos na estrutura de diretoria do Banco Central. E haverá condições, acredita-se, haverá condições, isso tem ficado cada vez mais consolidado, de que a taxa de juros, a grande vilã na cabeça do Lula, seja reduzida a partir de agora. Lula vai tentar vender isso como uma grande conquista do seu governo. O ponto é que a taxa de juros, a Selic, quando ela é reduzida, ela tem um impacto nas contas públicas. Mas isso não repercute diretamente para o consumidor, para o empresário, para quem está investindo na economia real, porque o spread bancário, quer dizer, o custo, a diferença entre o custo da taxa Selic e o custo dos juros que as pessoas que vão ao banco pegar dinheiro emprestado pagam, ainda é muito grande. Vamos ver quais são as medidas que serão tomadas para que haja um alívio no consumidor e no empresário brasileiro.